Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino amigo e mestre Jesus, nós te rogamos a necessária assistência, orientação e inspiração para o nosso encontro amigo com os ouvintes que se dispuserem a partilhar conosco as bênçãos do esclarecimento que conforta, porque eleva. Dá-nos condições de alcançar também aqueles irmãos nossos que, jungidos aos interesses imediatos do aqui, do agora, ainda se mantêm distanciados dos sublimes ensinamentos do teu Evangelho de luz. Cobri-nos a todos com as tuas bênçãos. Amigos ouvintes, nosso fraternal bom dia a todos. A qualquer tempo, todos podem nos ouvir no site www.idefran.com.br. Um bom dia muito especial aos ouvintes dos 920 kHz AM da Rádio Franca do Imperador. Também podem nos ouvir pela internet em tempo real, www.radioimperador.com.br. Bom dia para você, Nara Carlone. Bom dia. Para você, Cássio Freires. Bom dia, amigo. Responsável pelo áudio e sonoplastia do Sementeira Cristã, programa produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. A nossa primeira sessão. Os Espíritos Superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 827, que diz: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? A resposta: de modo algum. Porque é um direito que lhe vem da natureza. Logo mais, ouvintes, no final deste programa, ouviremos a resposta à pergunta de nossa prezada ouvinte, que pede licença para aplicar-se o nome fictício de Raquel, e que, por falta de tempo, deixamos de apresentar no programa anterior. A ouvinte havia formulado a seguinte pergunta: do ponto de vista do Espiritismo, como encarar o adultério e o adúltero? Como o adúltero resgatará o mal que faz? Vamos esperar a resposta para daqui a pouquinho. Meu caro ouvinte, você já ouviu ou leu a expressão Poison de Higgs? Pode não ter lido nem ouvido, mas por certo leu ou ouviu a expressão partícula de Deus. Pois é que isso tudo é uma coisa própria de cientistas, mas nós, homens comuns, portanto a maior parcela da massa humana, pode ser que não tenhamos dado ouvidos para a expressão bóson de Higgs, mas pode ser que a nossa curiosidade popular tenha sido cutucada fortemente pela expressão partícula de Deus.
é que a imprensa mundial divulgou informação segundo a qual uma máquina enorme que fica na Suíça e tem a forma de um enorme círculo, numa extensão de 27 quilômetros e uma profundidade de 175 quilômetros da superfície do solo, na qual os cientistas fazem acontecer violentíssimas colisões entre partículas, isto é, entre microscópicos corpúsculos que habitam o interior do átomo, que por sua vez é o menor e invisível tijolinho que constrói todas as coisas que vemos e que não vemos, fez surgir a tal partícula, que apelidaram de partícula de Deus, porque parece ser a responsável pela existência de tudo que é material, que vemos e que muitos nem conseguimos ver. Os cientistas ainda não têm certeza se tal partícula é mesmo a que esperavam como resultado das suas experiências. Mas justamente por conta do apelido partícula de Deus, não obstante seja esta expressão apenas um apelido de algum cientista, achou que ajudaria a defini-la. É que vamos agora ouvir uma breve entrevista que o nosso companheiro Felipe Salomão realizou com o nosso também confrade e profundo pesquisador das coisas do Espiritismo, portanto, de tudo quanto está na natureza, Dr. Maurício Neiva Crispim. Vamos ouvir a entrevista. Ouvintes do programa Sementeira Cristã, muito bom dia. Estamos aqui com a presença do Dr. Maurício Neiva Crispim, de Brasília, que veio a Franca para participar do 16º ENVIPA, Encontro dos Trabalhadores do Vicente de Paulo. Primeiro, o microfone para saudações. A todos os ouvintes, ao Felipe, o nosso muito bom dia. Dr. Maurício, como o senhor está vendo o resultado da experiência feita que deu origem ao bóson de Higgs? Olha, a ciência tem avançado muito no nosso tempo. Essa descoberta, a confirmação de uma tese que está sendo confirmada, ainda não está confirmada completamente, ela abre novos horizontes para todas as áreas, porque à medida que as pesquisas continuarem, nós teremos novas visões, novas teorias a respeito não só da formação da matéria, ao mesmo tempo de toda a conjugação que isso pode ser gerado. Porque amanhã, assim como aconteceu com outras descobertas, nós poderemos ter em várias áreas, por exemplo, na medicina, nas áreas correlatas, grandes avanços. Então nós estamos diante de uma perspectiva que pode nos levar para um futuro muito mais amplo e de conquistas muito maiores do que a gente possa imaginar. Nós podemos afirmar que o bóson de Higgs é uma aproximação com o fluido cósmico? Olha, se nós partimos da definição do Livro dos Espíritos, que o fluido cósmico universal é tudo aquilo que existe, e que aquilo que existe em torno de nós, ao redor de nós, inclusive nós mesmos, são modificações desse fluido, então nós poderíamos dizer que o bóson de Higgs seria mais uma confirmação dessa verdade e que possivelmente seja o formador ou daí se deriva todos os outros bósons, ou seja, que ele seja uma parte que antecede essas subpartículas já conhecidas e, consequentemente, já um processo de alta energia nos aproximando de cada vez mais da ideia do fluido cósmico universal. Agora, nós devemos entender que o fluido cósmico universal, se parte de Deus, ele é, acima de tudo, um campo de pensamento divino. E aí, esse campo de pensamento divino, ele vai, pouco a pouco, se densificando, até que nós temos no nosso mundo a formação de tudo aquilo que nos cerca. Os cientistas hoje afirmam que o universo é um modelo matemático, modelo de física. Onde entra aí nessa afirmativa o bóson? Olha, o bóson foi desenvolvido por volta de 1960, 1964. É uma teoria de difícil aplicabilidade, porque, na verdade, precisaria de um investimento imenso, como aconteceu, para que pudesse confirmá-lo ou não. Então, naturalmente, nós podemos expressar o universo através de leis filosóficas e podemos expressá-lo através de leis matemáticas. Tudo está correlacionado.
Não existe lá muita diferença entre uma lei matemática e uma visão filosófica. O importante é que, como dizem os grandes cientistas, que o universo ele é simples. Ele é feito de modelos simples. E na simplicidade, na elegância das teorias, é que se tem a noção de que ela pode ser confirmada. Nós podíamos pensar que o bóson é um dos pontos de contato do perispírito com a matéria? Não, nós podemos... Isso aí fica difícil da gente falar, porque nós precisaríamos conhecer melhor. Por exemplo, hoje já se fala que o bóson pode ser pesquisado e descobrir outros tipos de bóson. Daqui a pouco nós podemos acontecer como aconteceu na década de 20. Daqui a pouco nós temos um zoológico de bósons sem que novas teorias vão ter de ser firmadas. O que a gente pode fazer é que, sendo o perispírito um corpo energético, naturalmente será formado de partículas de alta energia, que nós ainda vamos ter de pesquisar muito até chegar nele. Nós podemos dizer simplesmente que provavelmente, o bóson de Higgs seja um campo de interação entre as diferentes matérias, que no nosso caso, não podemos esquecer que a definição do perispírito é que é uma matéria sutil. A ciência ainda não tem essas definições. Aliás, arrepio com definições de matéria sutil, mas nós estamos vendo pouco a pouco, por exemplo, o universo já tem uma matéria sutil chamada matéria negra, já tem uma energia sutil chamada energia negra, que não se sabe do que é formado, e, consequentemente, nós podemos estar chegando a um determinado momento da discussão dos diferentes tipos de matéria e as suas interações. Com os diferentes tipos de matéria e as suas interações, provavelmente o bóson de Higgs pode representar a interação entre esses dois planos. O bóson de Higgs, assim como as subpartículas, ele é suscetível ao pensamento? Olha, não tenha dúvida. Se nós colocarmos que, como Emmanuel fala no livro Emmanuel, de que a matéria e o espírito é a mesma substância, sendo que a matéria é a expressão dessa substância em forma negativa e o espírito é a expressão da mesma substância em forma positiva, então se nós temos a mente agindo sobre a matéria, nós temos consciência agindo sobre consciência. Se nós entendermos, a partir da pergunta 540 do Livro dos Espíritos, que o arcanjo evolui para átomo, porque o arcanjo já estava dentro do átomo, então nós podemos conceber de que não existe diferença entre a substância matéria e a substância espírito. Existe diferença de expansão de consciência. Então, consequentemente, a matéria, sendo atuada pela mente, ela está sendo a consciência agindo sobre a consciência menor. Então, consequentemente, esse processo não precisaria de uma interação energética como se discutia no passado, mas que nós podemos perfeitamente agir uma ação de mesmas substâncias correlacionadas dentro do esquema evolutivo da evolução. O bóson de Higgs tem alguma conotação com o Evangelho? Olha, quando for se escrever um livro sobre o bóson de Higgs, a tese é que seria uma partícula dificilmente, ou maldita, de ser descoberta. E no momento que foi publicar o livro, um certo editor falou assim, não vamos colocar esse nome, vamos colocar a partícula de Deus. E isso ficou. Olha, é o que eu falo, imagina, nós estamos diante de um universo com bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Diante da nossa vida e da perfeição pela qual nós vivemos. Diante de um organismo que cada dia se descobre como o nosso organismo é belo. E se a gente precisar de uma partícula para provar a existência de Deus, fica muito distante. Eu acho isso como se fosse uma história de criança. Deus não precisa de uma partícula para prová-lo, porque Deus é imanente ao lado e dentro de nós. E essa é uma percepção interior e uma percepção pela própria dimensão da ordem que o universo exprime. Agora, ficou como uma partícula de Deus, que seria, sim, uma partícula fundamental ainda não descoberta. Já se descobriu em torno de 16 partículas, de antipartículas, de leis, e agora nós estamos diante de uma partícula que pode ser aquela que dá origem ou dá massa a partir de sua interação com todas as outras partículas. Então nós podemos estar diante, provavelmente, de uma partícula que pode ter uma conotação de fundamentabilidade devido à sua alta energia. Mas tem muita coisa para pesquisar. Então, consequentemente,
vai caindo a expressão de partícula, vai nascendo as expressões de campo, de energia, e lá, daqui a pouco nós podemos estar vendo as manifestações daquilo que já foi previsto pelos Espíritos, da presença do Espírito em todo lugar. Ou seja, se nós entendemos que o universo, na verdade, é um grande pensamento, nós entenderemos que tudo é Espírito. Quando Jesus disse, a tua fé te curou, ele fazia alguma referência ao bósforo? Não, eu acredito que quando Jesus falava, a tua fé te curou, ele está dizendo que a pessoa permitiu que a energia psíquica, que é um dos tipos de energia que ainda não está estudada na sua expressão maior, penetrasse aquele ser. Agora, se você pensar que essas partículas todas interagem na formação do nosso organismo, não tenha dúvida que, assim como nós podemos falar que prótons, nêutrons e tantos outros bósons participam da formação de todo o nosso universo, que também aí faz interação no processo de cura e de modificação instantânea, como Jesus mostrou através dos seus exemplos. Nos nossos sinceros agradecimentos ao Dr. Maurício pela entrevista e o microfone para a sua despedida. Olha, nós estamos diante de um raiar muito interessante. Eu acredito que nós estamos diante de um milênio do Espírito. E os passos agora na descoberta de novas partículas, de novos campos, na abertura de novas teorias, faz-nos ver no horizonte, através do telescópio da mente, a visão de que provavelmente não está longe a civilização do Espírito. É grande a verdade cristã de que não se deve colocar a candeia sob o móvel, mas em cima dele, para que se faça a luz. A humanidade terrestre, como a de todo o universo, está evoluindo em todos os aspectos. As gerações têm a sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir ao seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutificará. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve cedo ou tarde ser descoberto, porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva do esclarecimento. A obscuridade lhes pesa, tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu. Querem raciocinar sua fé, e é então que não se deve colocar a candeia embaixo do móvel, porque sem a luz da razão a fé se enfraquece. Se, pois, em sua sabedoria, a providência divina não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Deus as mantém em reserva e não sob o alqueire. Mas os homens que estão na posse delas as ocultaram, a maior parte do tempo ao vulgo, com a intenção de dominar. São eles que colocam verdadeiramente a luz sob o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram. Mas ao passo que as religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência humana caminharam e rasgaram o véu dos mistérios. O vulgo, tornado adulto, quis penetrar o fundo das coisas e, então, rejeitou de sua fé o que era contrário à observação racional. Não existem mistérios, e Jesus, com a verdade, diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será revelado um dia, e o que o homem não pode ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados, e quando estiver purificado, devendo-se considerar que aqui na terra ele ainda está sob o nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo poderá tirar desta multidão de parábolas cujo sentido ficou oculto para ele? Deve-se observar que Jesus não se exprimiu por parábolas, senão sobre as partes de alguma sorte
abstratas de sua doutrina. Contudo, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa da salvação, tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim, porque era a regra de conduta, regra que todo mundo devia compreender para poder observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento senão aos seus discípulos. Estando seus discípulos mais avançados, moral e intelectualmente, Jesus pudera iniciá-los nas verdades mais abstratas. Por isso ele disse: àqueles que já têm, será dado ainda mais. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo do outro, vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina. As outras partes serão reveladas progressivamente. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível o quanto foi. Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloquem a candeia sob o móvel, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles deixam a uma ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Segundo o Evangelho de Mateus, especialmente no capítulo 10, versículos de 5 a 7, Jesus enviou seus apóstolos a divulgarem a boa nova depois de haver dado as seguintes instruções: não vades aos gentios e não entreis na cidade dos samaritanos, mas antes, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não irem aos pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus que acreditavam na unicidade de Deus e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por tudo isso, lhes disse: ide às ovelhas desgarradas de Israel. Quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a base da expansão do espiritismo. É bem patente, portanto, que Jesus procurava esclarecer aqueles que demonstravam ainda que pequeno interesse pelas revelações das coisas de Deus e aos que precisavam de consolações. Dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados,
porque são os que têm maior necessidade de se consolar. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. É assim que a tarefa dos apóstolos de Jesus envolvia sentimentos nobres e faculdades comuns a todos os homens, mas cultuadas com respeito e dedicação por poucos. A mediunidade era, então, entre outras qualidades humanas, serviço da revelação, a via de ligação com que pudessem contar para satisfazer a necessidade de divulgação do cristianismo nascente. Estes meios, isto é, esta via de comunicação entre homens e espíritos, como tantos outros que se prestam como instrumentos de realização do espírito, encontram sua aplicação no espiritismo. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e, porque maldosas, são capazes de fazer mau uso dela. Parece, dizem, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Mas há uma só faculdade da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar, e se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pela infinita sabedoria e justiça de suas leis, aqueles que delas abusam se punem, isto é, são punidos pela própria consciência, visto que é nela que se acham inscritas as leis divinas. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretender fazê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem o limite da dignidade e da indignidade. É assim? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que poderia tirá-lo do lamaçal? Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para poupar ao homem o trabalho de ir procurar a luz ao longe, ele a coloca-lhe nas mãos. Não tem mais culpado a considerar senão o próprio homem. Poderá se desculpar por ignorância quando terá inscrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização da sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsidiá-lo, para enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que a lei divina cuida dos servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento
Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para a sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. No Sementeira Cristã, em Nossa Dimensão. Apresentação do companheiro Vicente Benatti. O Templo Espírita Vicente de Paula encerra hoje o seu 16º Envipa, Encontro dos Trabalhadores de Vicente de Paula. Nesse momento, o expositor Jorge Damas Martins de Niterói, que proferiu a palestra ontem sobre o tema Bezerra de Menezes na Intimidade, está ministrando o seminário sobre o tema Judas Iscariote, que se estenderá até às 14 horas, quando se dará o encerramento do evento. Embora um tanto cedo para a divulgação, mas vamos lembrando aos ouvintes que o médium Vanderlei de Oliveira estará em Franca para ministrar 2 seminários, um no dia 25 de agosto às 14 horas e outro no dia 26 às 9 horas, respectivamente, sobre os temas Prazer de Viver e Escutando Sentimentos. No dia 25 às 20 horas, proferirá palestra sobre o tema Depressão. Local, Escola Pestalozzi, Unidade 1, Centro, Rua José Martins Garcia, 197, Cidade Nova. A Sociedade Espírita Veneranda informa dias e horários de suas atividades. Reuniões. Segunda-feira, reunião de desobsessão. Às 20 horas, atendimento a crianças. Quarta-feira, reunião de estudos e paz. Quinta-feira, reunião de palestras, passos e tratamentos espirituais. Sábados, reunião de desobsessão à tarde e à noite. Domingo, evangelização, mocidade e reunião de estudo dos pais no período da manhã. Diariamente, creche, escola. O endereço da Sociedade Espírita Veneranda, Avenida Paulino Pucci, esquina com a Rua Sacramento, telefone 3705-2421. Sessão de pintura mediúnica. A conhecida médium de pintura Valdelice Salum estará novamente em Franca para mais uma das suas admiráveis sessões de pintura mediúnica, quando ressurge Monet, Renoir, Van Gogh, Picasso, Toulouse-Lautrec, Matisse, Salvador Dalí e Rembrandt, e outros grandes pintores do clássico que nos vêm expressar sua arte diretamente do mundo espiritual. As obras pintadas na hora serão vendidas e a renda destinada a obras assistenciais. É importante, haverá um sorteio de quadro entre as pessoas presentes. Agende esse compromisso para o dia 18 de agosto, próximo às 15 horas. Local, Fundação Educandário Pestalozzi, Rua José Marques Garcia, 197. A entrada é franca e para mais informações liguem área 16 3723 5556, na Secretaria do Templo Espírita Vicente de Paula, instituição promotora do evento. Agora falemos de teatro. O Semeador de Estrelas. A bem-humorada e emocionante vida de Divaldo Franco,
Todos nós nos indagamos, como é dedicar uma vida ao trabalho em favor do semelhante? Pois essa é a vida desse grande benfeitor. Divaldo Pereira Franco é o semeador de estrelas e o objetivo vivo e atuante dessa biografia através da arte. No Teatro Municipal José Cirino Goulart, com Renato Prieto, Silvia de Silva, Rosana Pena e Paulo Paixão. Direção Renato Prieto. Dia 8 de setembro, sábado, às 20h30. No dia 9 de setembro, domingo, às 19h30. Contato: Carlos 999-8279. Registramos o passamento de Jacira Barbosa. Jacira Barbosa, ao lado de Marisa Nalini, Jair Botelho e João Serrano Sintra, representam marcos da música popular brasileira nos movimentos artísticos da Mocidade Espírita de Franca. Na opinião do maestro Luiz Pulga Filho, Jacira tinha um potencial de voz à semelhança da cantora Alcione. No entanto, as músicas de sua preferência eram da cantora Ângela Maria, Sapoti. Em pleno alvorecer dessa canção, Ângela Maria continua ainda nos palcos da nossa música popular brasileira. No momento de ressurgir a música nas escolas, a imagem de Jacira Barbosa ilustra uma época de verdade, e a resposta que o conjunto Paz e Alegria ressurge numa mensagem musical desse tempo, de tantas mudanças e a retomada de força da MPB junto à vida artística do Brasil. Sentimentos de continuidade a todos seus filhos, genros e netos, extensiva à nossa estimada Jandira Barbosa, que através do Lar de Ismália é uma operosa instituição no ensino profissionalizante da nossa querida Franca. Uma notícia de utilidade pública. As Olimpíadas de 2012 definem a era moderna através da comunicação e do esporte. Dois destaques para esse momento. Foi um aplauso relevante à maciça contribuição dos voluntários, que contribuíram com grande peso dessa organização. E através da arte musical, nós vamos encontrar Paul McCartney, que, diante de seus 70 anos, entoa The End e Hey Jude, que significam uma jovialidade e um encantamento a todos os povos da terra. Hey Jude fala de uma canção triste, em tradução literal, que deve ser modificada e endereçá-la ao coração, do sentimento, fazê-lo melhor. No momento em que bons pensamentos tomam conta de nós, sentimos-nos renovados. A angústia foge, não se pode corrigir o mundo nos próprios ombros, carregar o mundo nos próprios ombros. Cabeça fria, poderemos avançar mais um degrau. Agora é o momento de recomeçar e entoarmos uma canção de amor e paz. Portanto, nós estamos em contagem regressiva para 2016, quando as Olimpíadas se realizarão nas terras do Brasil. A todos os senhores, um bom dia e muito obrigado pela atenção dispensada. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. O espírito do jovem Eupídio Amante dirige-se em mensagem aos seus familiares queridos, especialmente à sua mãe, dizendo-se sensibilizado ante o fato de poder comandar um lápis que o liga aos seus queridos. Conta as experiências da nova vida e pede considerarem que a essência do ser é o espírito e que este não morre jamais. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mãezinha, peço a sua bênção de paz, tanto quanto peço a Deus, nos ampare a todos. Sinto-me por demais sensibilizado, em comandando o lápis com auxílio de amigos de minha vida nova, a fim de trazer alguma notícia que me retrate a saudade e o carinho, a lembrança e a gratidão. Um empecilho grande me inibe os movimentos mais íntimos.
A palavra escrita ou falada, no momento deste, é recurso claramente inexpressivo para arrancarmos do coração o que o sentimento procura inutilmente dizer. Compreendo, já estivemos juntos em outros círculos de prece e cheguei mesmo ao grande tentame, escrever-lhes tanto quanto desejava. Consegui, em parte, a realização de meu intento, mas agora, mãezinha, busco aprofundar-me no relatório afetivo, de modo a contar-lhe que seu filho vai passando bem. Entendo hoje que a morte é um transplante de alma. Somos despojados do clima e das condições em que vivemos, qual acontece com as árvores adultas. Quem asseverará que as árvores não sofram quando transferidas de lugar? A princípio, emurchecem como que desvitalizadas e enfermas. Somente a pouco e pouco se revigoram, ganhando energias para o novo ambiente a que se devam adaptar. Isso é o que nos ocorre por aqui. Pelo menos quanto a mim, o símile é completo. Estou bem. No entanto, esse estou bem quer dizer, prossigo lutando para fazer-me aos novos modos de vivência que fui trazido, quando no imo do próprio ser desejaria ter permanecido mais tempo nas experiências que o Senhor me concedeu. Reconheci sem qualquer dúvida que aqueles primeiros dias de maio eram momentos de preparo a fim de passar pelo despojamento da desencarnação. Ignoro se o seu carinho recorda que me preocupava em aguardar o Dia das Mães, no firme propósito de presenteá-la extensivamente à nossa querida diva, com algo que me significasse o amor imenso. Entretanto, o depauperamento intensivo de minhas forças não me permitiu atingir a data mencionada. Fica, neste tópico de minhas notícias, o registro de minhas intenções. Não falo nisso melancolicamente, e sim com esperanças que me renovam todas as forças. Peço, mãezinha, dizer à nossa diva de minha ternura e gratidão por todas as demonstrações de apoio que a abnegação dela me proporcionou. A desencarnação não é o fim. Estamos vivos de outro modo, além da veste física deteriorada. Como definir o processo da sobrevivência num corpo que é o nosso veículo real, mesmo no tempo de existência física, por agora não sei elucidar. Perdoe-me as divagações, que não são inúteis. Se perguntássemos a uma laranjeira, pelos meios através dos quais terá ela renascido de golpes a que a deixaram desnuda antes de seu reavivamento, creio que o vegetal não saberia explicar-se, conquanto prosseguisse da mesma forma, reabastecendo-se na seiva da própria vida e produzindo os frutos que as leis divinas lhes esperam da presença. Assim somos nós, na paisagem em que atualmente me vejo. Existirão mansões de sabedoria e de amor, em outras esferas, em tamanho nível de elevação, que professores benevolentes e sábios terão ideias superiores e cristalinas a respeito de minhas indagações. Digo, porém, que no campo de reviviscências em que nos achamos, sabemos tanto como se morre, como na terra sabemos como se nasce.
Isso, entretanto, não nos tira sentimento algum, e somos os mesmos, tais quais éramos no plano físico, procurando realizar-nos em outras faixas de autoconhecimento e melhoria espiritual. Estou agradecido por suas preces e por seus brindes de ternura, nas flores e nas santas palavras com que me recorda a Diva, a Neide e ao Paulo, por tudo de bom que me ofertam. Naturalmente que neste apontamento não posso desligar o meu pai, cuja dor é também oração em meu benefício. E, mãe querida, compreendo agora que todos aqueles que se mostram incapazes de assimilar as realidades do espírito sofrem talvez mais do que as almas sensíveis que já conseguem aninhar a fé nos próprios corações. Meu pai ainda chora demasiado e respeito-lhe o sofrimento. Meu avô Severino e outros amigos me assistiram com extremada benevolência nas primeiras horas de meu novo modo de ser. Encontrei criaturas de coração admirável que me prestaram generoso amparo. O irmão Bruche e o irmão Foco, creio que Francisco Foco de Paraguaçu, me abençoaram com muito apoio. Companheiros de Viçosa e Piracicaba compareceram junto a mim, estendendo-me concurso fraterno. E um grande amigo das formigas, que na terra foi o venerável Batuíra, me ajudou valorosamente, estabelecendo recursos de socorro em meu benefício, que me surpreenderam vivamente. E a vida prossegue, entendendo de minha parte o valor crescente dos tesouros considerados pequeninos no mundo. Penso que muito em breve conseguirei retomar meus estudos, junto de amigos vinculados à obra benemérita do nosso companheiro e protetor, Luiz de Queiroz. Rogo sustentação do seu otimismo e de sua coragem, de vez que, por fios invisíveis de energia que não sei definir, o coração das mães possui profunda influência sobre os filhos, mesmo quando os filhos já se encontrem domiciliados aqui. Auxilie-me, querida mãezinha, e recorde que sinto em sua dedicação o substitutivo de minha nobre presença junto à nossa diva e de nosso Paulo. Nossa Neide igualmente exige muito ainda de seu devotamento e confiarei na sua fé. Os assuntos entre as duas vidas são realmente fascinantes na região fronteiriça em que nos achamos nesta noite. Entretanto, é necessário dosear o noticiário para que venhamos a prevenir qualquer inquietação que, em nosso caso, simbolizaria o alimento em excesso quando administrado sem qualquer consideração de aproveitamento. Por aqui, ansiando continuar e anseio continuar reconhecendo que a pausa é imprescindível. Agradeço a todos os corações fraternos que se reúnem aqui conosco, possibilitando-me a grafia desta carta. Gratidão é dever, e por isso mesmo elevo os meus pensamentos ao Criador, a Ele rogando a remuneração de paz e alegria em favor de todos. A benfeitora Líbia, que tem seu querido nome, deixa-lhe muito carinho, e de minha parte, endereço a todos os nossos o agradecimento afetuoso de todos os dias, entregando, no entanto, ao seu carinho materno todo o coração reconhecido de seu filho, sempre seu filho e companheiro de todos os momentos, Eupídio Amante.
O livro espírita sempre foi uma maneira barata de qualquer pessoa alargar os horizontes. Mas veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas 15, se for retirado no Idefran. São opções mensais entre romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda, infantil, etc. Quem preferir pode receber o seu livro do mês no local que indicar, com um acréscimo do custo da entrega atualmente de R$3. Torne-se associado e receba um livro por mês ao preço de clube. E o associado pode também adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores, pagando o preço atual do clube. Outra vantagem do associado é o desconto de 10% em todas as suas compras na livraria do Idefran. Inscreva-se, DDD 16 3721 8282 ou utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. Sementeira Cristã apresenta a seguir pergunta e resposta. Hoje quem vai ouvir a resposta à sua pergunta é nosso ouvinte que pediu licença para atribuir-se o nome fictício de Raquel e que, por falta de tempo, deixamos de atender no programa anterior, como estava programado. A ouvinte assim formula a sua pergunta. Do ponto de vista do Espiritismo, como encarar o adúltero e o adultério? Como o adúltero resgatará o mal que faz? Vamos saber isso agora em resposta de Divaldo Pereira Franco e contida na série de CDs. Divaldo responde. Eu não poderia dizer como será o resgate da pessoa que adultera, porque há muitos fatores. É muito difícil uma análise do indivíduo por alguém que está de fora. Às vezes o indivíduo é adúltero por uma má formação de caráter. Às vezes ele está fugindo da pressão da mãe, que se encontra no seu inconsciente dominadora. Outras vezes ele está se vingando da mãe, usando a mulher para poder submetê-la. São conflitos que a psicanálise invariavelmente tenta resolver. A mãe opressiva, a mãe dominadora, a mãe castradora, o pai negligente, o pai irresponsável, que na infância geraram conflitos que o inconsciente decodifica de maneira diferente do que aconteceu, levando aquele que foi objeto da circunstância a atitudes surpreendentes e, às vezes, profundamente negativas em relação ao bom tom e à ética. Torna-se difícil saber como resgatará, mas nunca esquecermos que Deus é amor. E a função não é punitiva, é educativa. Não anuímos com nenhuma forma de delito, mas também não nos arvoramos a julgar os que caíram. Jesus afirmou com muita propriedade que ele veio para combater o pecado, não o pecador. Ajudar ao indivíduo libertar-se da doença, socorrendo, portanto, o doente. A pessoa faz, com a grande mágoa no coração, faz as perguntas. Deve ser a vítima. Perdoe. Porque o problema é de quem carrega esse terrível delito no coração. A pessoa é insaciável, está buscando fora o que não encontra dentro. Eu conheço muitas pessoas que vivem abstinência compulsória ao lado de parceiros invejados por outras pessoas. E ninguém sabe das suas dores silenciosas. E conseguem amar. Portanto, se você não concorda com ele, nem ninguém deve concordar em bom sentido, dê-lhe o direito de correr. Ele vai cair de cansado adiante. Se colocar corda curta, ele quebra. Por causa dos impulsos, no nosso caso, por causa da adrenalina. E procure ter uma atitude de compaixão.
Deus saberá como resolver o problema e nós pediremos que sejam atenuadas as suas culpas, porque consciência é um terrível companheiro nosso. Por mais que anestesiemos, ela sempre sai da névoa e nos fala baixinho: você fez. Não adianta que todos nos confortem se a consciência não estiver em paz. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2181, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou liguem DDD 16 3721 8282 ou ainda envie um e-mail idefran@idefran.com.br. Se um irmão transviado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Com esta observação do espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Sementeira Cristã, em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nária Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Felipe Salomão, Maurício Neiva Crispim, Vicente Benatti, Euri Carvalho e Divaldo Pereira Franco. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia, Cássio Freires. Imperador. Fiquemos todos sob as bênçãos de Jesus. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.